Relato: Aparições de Zé Pilintra para um ateu. Autor: Pablo de Salamanca. No início da década de 90, eu estava em transição entre o espiritismo, também chamado kardecismo, para uma visão mais universalista com práticas umbandistas. Naquela época, eu ainda estava na universidade realizando mestrado. Eu dividia um quarto de alojamento com um colega, o Honório, que se dizia ateu. Por vezes, debatíamos questões sobre religião e, naturalmente, eu dava a minha visão sobre o tema. Ele, volta e meia, se tornava irônico, sobretudo quanto ao espiritismo. Não acreditava na existência espiritual do ser humano após a morte física. Em determinada noite, tivemos uma nova conversa, provocada por ele, já que se incomodou por eu estar lendo um livro do Chico Xavier. Depois de um tempo de argumentações, de ambos os lados, percebi que eu perdia o meu tempo. Ele tinha ideias bastante cristalizadas, entendendo que Deus não existia, bem como os espíritos. Assim, fomos dormir naquele quarto de alojamento, deixando o assunto de lado. Naquele período de minha vida, ainda muito jovem, eu me incomodava com o fato de pessoas serem como Honório. Não fazia sentido para mim. Hoje, isto não me afeta mais, porque cada ser tem o seu caminho. Aliás, atualmente, compreendo que é muito melhor ser um cético com solidariedade e ética do que ser um religioso danoso para a sociedade. Não é raro termos notícias de padres pedófilos, bem como de pais de santo abusadores. E quanto aos inúmeros pastores que fizeram da religião um meio financeiro de vida? Apenas pensam no lucro e, mais recentemente, desejam avidamente o poder político, misturando questões espirituais com o controle social e político, num modelo similar ao catolicismo medieval. Ao mesclarem política e religião, lembro Jesus em Mateus 23, capítulo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Bem, voltando ao caso de Honório, a espiritualidade iria tocá-lo em breve. No dia seguinte àquela noite que citei, eu retornava de algumas aulas para o alojamento. Quando cheguei em frente ao quarto, ele estava com a porta escancarada. Logo pensei, o Honório ficou maluco. Por que deixou a porta completamente aberta se não tem ninguém aqui? Em seguida, entrei no pequeno recinto e constatei um fone de ouvidos no chão, bem como alguns papéis espalhados sobre a mesa. Fechei a porta, larguei a minha mochila e pensei em ir ao bandejão para almoçar, ou seja, o restaurante universitário. Contudo, resolvi aguardar mais um pouco. Depois de alguns minutos, Honório apareceu com os olhos arregalados. Estava nitidamente assustado e, nervosamente, me contou o que tinha acontecido. Ele estava sentado estudando enquanto ouvia música por meio dos fones de ouvido. Então, repentinamente, ouviu alguém falando no quarto. Honório, estão falando mal de você. Entretanto, quando ele se virou para responder ao interlocutor, lembrou-se que estava sozinho no ambiente.
Ele havia esquecido que eu estava em aula. Apavorou-se e saiu correndo do local, deixando o quarto aberto. Porém, Honório ainda teria surpresas quanto à realidade dos espíritos. Algumas semanas depois, Honório foi sozinho a um setor afastado do grande campus universitário para realizar suas tarefas de estagiário num prédio isolado. Já em frente à construção, que ficava numa encruzilhada, ele percebeu que vinha um homem a cavalo. Ele tinha um chapéu de palha na cabeça e a camisa branca esvoaçava com o movimento, já que estava toda desabotoada. Honório ficou curioso após a passagem do homem, que dobrou a esquina de terra batida. Assim, deu alguns passos até a esquina para ver o cavaleiro pela estrada. Contudo, o homem e o cavalo haviam sumido por encanto. Não tinha como entrar no mato porque a estrada era toda ladeada por moirões altos com arame farpado. Então, Honório saiu correndo de volta ao alojamento, com muito medo. Não fez as suas tarefas de estagiário naquele dia. Em outra oportunidade, este fato se repetiu. O mesmo espírito, trajado da mesma forma, apareceu-lhe naquela região do campus universitário. A partir disso, o jovem só retornou àquela área quando estava acompanhado pelo professor ou por outros estagiários. A entidade só lhe aparecia quando ele estava só. Eu, de minha parte, pensei que Honório estava recebendo uma lição da espiritualidade, já que ele sempre brincava ou ironizava sobre a possibilidade da existência de espíritos. Entretanto, alguém explicou a ele, na época, que se tratava de seu Zé Pilintra, pois, originalmente, nos cultos da Jurema, ele se apresentava assim, com chapéu de palha e roupas brancas. E vale a pena destacar que Honório é nordestino, onde o culto da Jurema Sagrada surgiu e floresce até hoje. Meses depois, Honório aceitou a realidade do mundo espiritual e me contou sobre uma ajuda que teve do seu Zé, o seu protetor. Quando ele viera ao centro do bairro de Campo Grande, de modo a fazer umas compras, estava num ponto de ônibus aguardando para retornar à universidade. Então surgiu um assaltante do outro lado da rua, que encontrou uma mulher para abordá-la. Ela se assustou com as suas palavras e atravessou a rua rapidamente na direção de Honório, que tudo assistira do ponto de ônibus. A mulher estava nervosa, mas Honório continuou a observar o marginal, que ficara parado a alguns metros. Todavia, surgiu a mesma entidade que volta e meia aparecia para Honório, agora não mais medroso como antes. Do outro lado da rua, o espírito aproximou-se por trás do assaltante, ficando ali parado por instantes. Então, o marginal pareceu ficar confuso ou intimidado. Olhou para um lado e para o outro e, de repente, resolveu ir embora. Bem, diante deste processo de transformação de Honório, promovido pelo seu protetor, só posso salvar seu Zé Pilintra, seja na Jurema ou Catimbó, bem como na nossa querida Umbanda. Salve seu Zé, onde estiver.